Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso grande evento. Queria inicialmente agradecer a presença de vocês, aos pais de Xaxim que se deslocaram até aqui, aos pais de outros municípios que também fizeram um esforço para se fazer presentes nessa noite. A gente acaba centralizando no anfiteatro da UNOESC pelo próprio conforto, né, que o anfiteatro nos proporciona. E dizer a vocês, senhores pais, que hoje é um momento muito importante para o Colégio Expressivo. Eu digo a vocês que é um marco para a escola. Sem dúvida alguma, hoje a gente eleva o nível do Colégio Expressivo para um outro patamar. E nessa noite a gente vai falar para vocês de forma breve, né? Eu prometi aos alunos, nos momentos que eu fui na sala, que esse momento ele não vai se estender, né? Mas a importância de explicar, né? De orientar, e que vocês tenham a transparência de entender que programa que é esse, né? Que a gente já vem falando aos alunos, já vem explicando um pouquinho para eles, mas hoje especialmente é a noite em que a gente vai ter a oportunidade de trazer para vocês, com uma riqueza de detalhes, como funciona o programa K12 do Texas Tech. Né? Então, é uma honra realmente recebê-los nessa noite. Nós temos a presença do Matheus, que é gerente da Liberty. Temos a presença da Nádia também. Eles vieram de São Paulo para conversar com vocês nessa noite. Eu já vou passar a palavra para eles, porque nós temos uma transmissão ao vivo, direto dos Estados Unidos, daqui 5 minutos. Então, para a gente também não atrasar, né, esse momento, eu já passo a palavra para o Matheus e depois eu volto a falar novamente. Obrigado, Nádia. Alô. Olá, pessoal. How are you? Happy? Are you happy? Everybody can speak English here? No? So? Bom, pessoal, uma boa noite a todos. Com muita alegria, muito orgulho que estamos, né, trazendo essa novidade, esse grande diferencial. Eu vou rapidamente aqui só introduzir, falar rapidinho, assim, em linhas gerais, né, do que é o programa. Mas, claro, após a Carrie Moy, que é superintendente do K-12, que eu vou explicar aqui, ela vai entrar online, então eu vou falar rapidinho, que ela está entrando daqui a pouco, tá? Mas fiquem tranquilos que ao longo aqui da apresentação iremos esmiuçar um pouco mais aí das disciplinas, como é que vai funcionar o programa, como que estaremos internacionalizando o currículo do Colégio Expressivo, certo? Bom, Nádia, se quiser pegar um microfone também, fica à vontade. Gente, nós falamos aqui, desperta muita dúvida, né? Eu ouvi bastante coisa de Texas, universidade, mas o que uma universidade nos Estados Unidos tem a ver com um colégio expressivo aqui no Brasil, né? Estamos falando de educação básica e lá é uma universidade, né? Falarei um pouco mais também da própria universidade, gente, mas para entendermos o conceito aqui, existe um departamento, vocês estão vendo que tem um K12 ali, é de educação básica nos Estados Unidos, que é o K-12 in English. Existe um departamento, gente, dentro da universidade, lembrando que eu vou comentar um pouco mais da própria universidade, mas só para ficar mais claro aqui, que é um departamento de internacionalização. Este departamento, ele tem parcerias no mundo todo com escolas. Os maiores parceiros no mundo somos nós da Liberty Education. Nós atuamos aqui como embaixadores no Brasil e América Latina. Nós temos escolas também em outros países aqui da América Latina. Mas eles têm outras parcerias também, tá? Com outros países, né? Mas só para vocês entenderem, gente, que vocês vão ver muito esse K-12, esse K12, que é esse departamento dentro da universidade, porque a universidade é gigante. Eu vou falar um pouquinho mais dela, mas já dando spoiler aqui, ela é o segundo maior campus em termos de tamanho, são 1.900 hectares de universidade. Se a gente for pensar, gente, tem quase 5.000 universidades nos Estados Unidos. Ele é o segundo maior campus no todo o país, né? E tem os colleges, os cursos, né? Engenharia, TI, arquitetura, humanas.
Mas esse K-12, então só para ficar claro, é esse departamento de internacionalização, certo? E a Carrie, gente, que vai entrar daqui uns minutinhos, Nádia, como é que estamos de horário aí? Mais um pouquinho. Ela é uma das gestoras, né, superintendente deste departamento. Ele conta com aproximadamente 1.500 pessoas neste departamento K-12. Só na universidade, gente, são 42 mil alunos. E aí eu vou falar um pouquinho mais da universidade também, né? Enquanto não chega o nosso horário ali com a Carrie, gente, o que então trata-se essa parceria? Nós estamos trazendo disciplinas oficiais do currículo americano para o currículo do Colégio Expressivo. O que quer dizer isso, gente? Disciplinas que o aluno americano estuda lá nos Estados Unidos, o aluno do Colégio Expressivo vai estudar aqui também. Ele é um componente curricular. Lembrando aqui, gente, que a gente não está falando de um programa bilíngue, um foco na língua inglesa, como o Colégio Expressivo possui, um programa muito forte. Né? A gente está indo além da língua inglesa. Então, o primeiro colégio, ele solidificou, ele construiu a base do aluno na língua, né? A proficiência, a fluência na língua inglesa. Aqui, gente, a gente está indo além. Eu gosto de dizer que ele é o próximo passo. Depois que o aluno construiu essa base na língua inglesa, a gente vai vamos trabalhar essas disciplinas que eu comentei com vocês. Claro, o inglês como meio, então as aulas em inglês, mas nós não estamos falando de um programa bilíngue de inglês. A gente está falando em internacionalizar o currículo do Colégio Expressivo. Reforçando, gente, e claro, a gente gostaria, né, de expandir isso e dar este acesso a mais escolas, a mais alunos do país, aqui no Brasil. Mas, vocês vão perceber aqui ao longo da apresentação, gente, que nós precisamos que a escola tenha estrutura, que tenha ótimos profissionais envolvidos, né? Porque quem estará aplicando e dando essas aulas é o colégio, né? Então, gostaria de reforçar aqui, né, que não são, né, muitas escolas no país que poderão ter acesso a este tipo, né, de programa. Né? A diretora Nádia esteve comigo. Ela já entrou, Nádia? Já está? Tá, aí eu já vou botar no Teams ali. Só para concluir aqui, gente, estivemos agora, Nádia, foi há 2 semanas atrás, né? Há 2 semanas atrás, estive eu e mais 15 diretores, né, mantenedores de escolas de todo o país, né, de norte a sul. Somente 15 diretores estavam conosco na universidade. Né? Então, claro que foi uma decisão da escola muito sólida, né? Estiveram presentes conosco em São Paulo, né, meninas? Estudaram muito o material, mas mais do que isso, a diretora Nádia e a Gilmar também esteve conosco, né? Na própria universidade, né? Para conhecer em loco a universidade, os programas, como funciona, né? Para que seja uma decisão mais segura e estruturada possível, tá, gente? Então, gostaria só de reforçar, eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe, mas agora eu queria só passar aqui para a plataforma, que a Carrie, ela já está online. E é rápido aqui, gente, é só um boas-vindas. Hello, Carrie. Hello. Hello. How are you? Good. How are you? Good. Can you hear me with the microphone? Yes, I can hear you. And can you see us here? No, I can't see you. I can just hear you. Let me see the camera. Gary, I think now it's okay. Can you see us? No, I can only hear Not you. yet? Just a second.
Can you see all families here? No, it's just a black screen. I can hear you. Okay. No problem. Carrie? Yes. We are here in Colégio Expressivo in the south of Brazil. Hello, And we are very excited to be part of K-12 family in the next year. And can you say some words for them just to welcome of the program? Absolutely. Thank you so much for being here right now. We are honored to be able to be a part of your education system and for you to be a part of Texas Tech K-12. We really believe that Texas Tech is one big family, and so we welcome you to our family. And I just hope that you know that we are here to support you and your students. We really believe in what we're providing. It just gives your students some of the greatest opportunities out there. And so it's an honor for us for you to share your students with us and to be in a partnership with us. We are thankful. And again, we really do welcome you to the Texas Tech family. And I hope that one day I will get to meet you in person. Oh, great. Thank you. Let me translate them. Okay. Bom, pessoal, quem que entendeu aqui? Esse povo tá... Opa, bastante gente. Então vocês me ajudem, gente, que eu já tenho que lembrar tudo que ela falou aqui. Mas ela está muito honrada, né, pela parceria. Estão muito felizes aí e comentou, né, reforçando o quanto que eles estão para dar suporte, né, para estar assessorando aqui e o programa ocorrer, né, ser um sucesso. Ela está bem empolgada, né, em o Colégio Expressivo fazer parte da família K-12, né, e ela comentou também que ela espera, né, em breve poder estar aqui na escola, né, aqui no Brasil, para poder estar conversando com todos também. Carrie, it's a bit late, I know. Probably you are tired. So I'm sorry. What did you say, Matthias? So, no, I think it's a bit late for you as well. Oh, thank you. Thank you very much for your time. Oh, of course, it's my honor. It's really my pleasure to be here. We are really so excited for this partnership. Great. Thank you very much. Thank yes, you. You're so welcome. Welcome, Tech. Have a good night, Terry. Thank you. Good night. Bye. Bom, pessoal, então o Carrie estava conosco agora quando estivemos lá, né? Claro, todo o time, né? O time é bem grande, mas a Carrie é uma das superintendentes, né, deste departamento e sempre foram muito hospitaleiros conosco lá também. Por favor. Se me permite, Matheus, só queria fazer um comentário referente ao que você falava antes da transmissão. Dizer que o quanto foi honroso para o Colégio Expressivo estar tão seleto de escolas. Não foi só pelo número de escolas que o Matheus mencionou agora. Quando a gente estava junto com a Rede Mackenzie, quando a gente estava com uma escola que é referência no estado do Pará, com a melhor nota do Enem do estado do Pará, e entre as 10 melhores escolas do país, nós estávamos com uma escola referência em Porto Alegre, uma de Goiás, uma de São Paulo e uma do Rio de Janeiro. E o Expressivo estar junto, né, com esse grupo seleto de escolas, dizer para vocês assim, que eu que estou no Expressivo há 22 anos, né, e que a gente poderia se confortar e entender que hoje a gente já oferece uma boa qualidade de ensino, mas que a gente quis ir além. E estar nesse grupo seleto de escolas, saber que a mesma oportunidade que um aluno do Mackenzie lá de Brasília, um aluno do Expressivo, aqui de Xanxerê e de Xaxim vai ter, assim, a gente é incrível poder constatar isso. Então, dizer que foi um orgulho muito grande para o Colégio Expressivo estar num grupo tão selecionado de escolas a nível de país.
fazer essa complementação. Obrigado. E boa noite, gente, tudo bem? Muito prazer. E acho que vai muito ao encontro da gente também aqui enquanto Texas Tech, de olhar para essas escolas que vêm trabalhando, né, a língua inglesa. A gente vai explicar isso mais à frente, né? Porque a gente precisa, e a gente reflete isso quando a gente olha para vocês, após a Carrie falar, e vê o quanto os alunos já entenderam. A gente precisa justamente desse trabalho que o Expressivo vem fazendo, já de estar olhando para a língua inglesa, dessa base linguística que a gente vai falar. Exatamente. Bom, então, gente, é o que a gente comentou até então, né? O bilíngue abre a porta, o currículo internacional leva ainda mais longe, né? Vamos transformar a fluência em oportunidades globais. Bom, gente, então, um pouquinho aqui do que a gente está falando quando a gente traz internacionalização para o componente curricular do Colégio Expressivo, né? Isso tudo vai ficando mais claro aqui ao longo da nossa apresentação. E aí eu queria focar um pouco agora, né, antes da gente entrar um pouco mais a fundo nas disciplinas e como vai funcionar na prática, eu preciso antes falar um pouco da própria universidade, né? Falamos bastante aqui da universidade, eu preciso detalhar um pouco mais para vocês, né? Bom, ela é fundada em 1923, como eu comentei antes, é o segundo maior campus dos Estados Unidos, é gigante, gente, é muito grande, linha de ônibus lá dentro, enfim. E ela oferece 150 cursos de graduação, 100 de mestrado e 50 de doutorado. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui tem um vídeo institucional da Texas Tech, vou passar, a gente gosta muito dele, né? Acho que é bacana, ele é bem curtinho, só para voltar a falar um pouquinho mais da própria universidade. Out here, we lead from a different perspective. You could say it's this vast, wide open space, revealing the grandness of the West Texas Plains. Kindled upon this landscape is an unyielding spirit, sparking a generational pursuit to author a legacy, unleash knowledge, and share new ideas. The kind that push this world to a better place than we found it. That pursuit is born here, where each hour, each day, a new spark is lit, a new idea is born, a more creative course is charted. By leaders who choose to chase that open sky, this place is home to visionary healthcare leaders, world-renowned artists, Truman Scholars, and innovative entrepreneurs. Which begs the question, what will you begin here? Possible starts here. E aqui, gente, eu gosto também, vou passar bem rapidinho aqui, porque é a visão de um drone, né? E ele vai voando um pouquinho sobre a universidade, sobre o campus, para ter um pouquinho da dimensão, né, do tamanho, né? Tudo isso que a gente consegue mostrar para vocês no vídeo é a universidade, né? Então toda essa parte que está sendo filmada é dentro da universidade. São vários prédios e então tem o prédio da engenharia, o prédio da medicina, o prédio da reitoria, que é aquela foto que a gente deu início, mostrando para vocês a universidade, o ciclo... Centro esportivo, um ginásio de basquete, tem um campo de futebol americano gigante, eles jogam a liga universitária lá e é um evento na cidade, né? Tudo para nos dias de jogos, né? Enfim, aqui um pouquinho uma ideia da dimensão, do tamanho do campus. Aqui um pouquinho dos números, gente, da universidade, né? Ela está entre as 10 melhores faculdades de Direito, 50 de Administração, entre outros cursos aqui também, e ela é uma das queridinhas dos empregadores, das empresas americanas, né? Aí a gente pensa, pô, está entre as 20, mas de novo, gente, lembra que eu comentei, né? São aproximadamente 5 mil universidades dos Estados Unidos, né? Então esse número se torna bem expressivo, né? Ela fica, gente, numa cidade que se chama Lubbock. É uma cidade bem no interior do Texas, ela não é tão pequena, ela tem aproximadamente uns 300 mil habitantes. É legal comentar também que ela não tem um custo de vida muito elevado, comparado aos Estados Unidos e até mesmo ao próprio Texas, né? Então, o que acaba sendo bem atrativo para alunos que vão estudar lá, né? Porque envolve alimentação,
moradia, né? Acomodações, enfim. Recentemente chegou um número de 42 mil alunos estudando na Texas Tech. E aproximadamente, não chega a isso, gente, mas quase 10% desses alunos são alunos que vêm de outros países, alunos imigrantes, né? Então é bem legal, é uma universidade bem aberta, né? O estado do Texas é um estado que está em bastante ascensão, né? Inclusive essa cidade, gente, ela fica de carro, dá mais ou menos umas 6 horas de Houston. A sede da NASA fica em Houston. O Mark Zuckerberg, do Facebook, da Meta, por exemplo, também está se indo, né? Saindo do Vale do Silício, na Califórnia, indo para o Texas. O Texas é um estado muito importante para os Estados Unidos. O PIB do Texas, gente, é o PIB maior que o do Brasil, né? Ele é quase 3 trilhões. O Brasil é 2,1, 2,2. Né? Então, a nível mundo também, a economia é muito forte, né? Um estado que está bem em ascensão aí. Nos Estados Unidos é um estado bem independente, né? Um estado de bastante relevância. Dallas, tem Austin, né? Também tudo fica mais ou menos perto. E aí, como o Nath já falou, né? 42 mil alunos na universidade, uma cidade de 300 mil habitantes, vocês imaginem que a universidade, a cidade vive a universidade. Você chega no aeroporto, tem uma placa grande, Welcome to Texas Tech University, tem muito estudante, né? Então, o restaurante, as acomodações, os shoppings, tudo respira. Você vai em todo lugar, tem uma loja de lembrancinha, uma loja da universidade, né? Então, é muito bacana. E eu queria comentar também, gente, fica um pouquinho, tá pequenininho para vocês enxergarem aqui, no canto esquerdo inferior ali, tá? TEA. A TEA. O que é essa sigla, gente? É Texas Education Agency. Nos Estados Unidos, os estados são independentes. Aqui no Brasil nós temos o MEC, né, que é o nosso órgão, né, nacional da educação. E nos Estados Unidos, cada estado tem o seu. Então a TA ela é como se fosse o MEC texano. A gente é o único, gente, que traz essa chancela, essa acreditação, tá? Com exclusividade, né, para os alunos aqui do Colégio Expressivo e as nossas escolas parceiras, que estão vinculados a um órgão governamental americano. Então, os alunos do Colégio Expressivo, ele está vinculado à TA. Então, vai ter um formulário, né, onde as famílias vocês vão autorizar, né, um cadastro, que vai para a Texas Tech e que vai para a TA. Então, o aluno está vinculado à educação americana. Acho que esse ponto é importante, porque vocês vão entender que o Colégio Expressivo vai pedir documentos diferentes, ou, não, mas eu já sou matriculado no Expressivo e estou enviando novamente o documento. O Matheus traz que a gente precisa matricular os filhos de vocês lá nos Estados Unidos, então isso a gente já está justificando aqui, porque talvez a gente vai pedir algumas outras documentações para que a gente dê entrada no FERPA, que é esse documento. O FERPA é uma abreviação, né, gente, da sigla americana, então a família tem que autorizar, né, porque esses dados eles vão para a TA. Tá? Então, eu gosto de comentar isso, gente, claro, até para passar credibilidade, mas você imagine que a gente não chegamos junto com a Texas Tech e vamos criar um programa para a gente poder trabalhar lá no Brasil. Não. A gente está trazendo disciplinas que o aluno americano tem lá. A gente não está inventando nada. Inclusive, a gente da Liberty, nós temos um time pedagógico, transformação, né? Tem todo um planejamento, uma assessoria, né? Mas a gente não inventa nada. Tudo é validado pela Texas Tech e tudo é validado pela TA. A gente não pode fugir desse script porque ele é um programa oficial americano, com certificação também, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Né? Bom, já tinha um pouquinho dos números da Texas Tech pelo mundo, né? E o ponto que foi falado que esse programa ele acontece em outros países também. Então, não é um programa para alunos brasileiros, é um programa internacional ao qual agora o Colégio Expressivo faz parte. Então, o Colégio Expressivo sendo parte do mundo Texas Tech ali, temos todos esses pontos. Rapidamente, gente, antes do pessoal nos apresentar, eu e a Nádia, a gente faz parte da Liberty Education, tem ali pequenininho. A gente faz parte do grupo Victoria. Todo esse grupo, gente, com sede em Porto Alegre, em São Paulo, e a gente tem também outras bases aí, né, no Brasil e no mundo, porque todo grupo a gente trabalha em internacionalização. A gente trabalha também com intercâmbios, né, nós temos acomodações no exterior, a gente também trabalha com algumas plataformas da língua inglesa na área pública, né, então a gente é um grupo muito forte
muito sólido, né, do Brasil, já há muitos anos trabalhando, a gente respira dia e noite internacionalização, né? Mas eu e a Nádia fazemos parte da Liberty Education, ou seja, a gente trabalha, a Liberty ela existe somente para ser o embaixador da Texas Tech University aqui no Brasil e na América Latina, mas é legal comentar porque tem todo um grupo também que a gente trabalha com outros programas também no Brasil e América Latina, né? A Egali, por exemplo, a gente tem mais de 100 lojas no mundo todo, tá? Então é um grupo bem forte, né, Nádia? Aí um pouquinho aqui da Liberty, mas vamos lá, Nádia, vamos agora... Começar a ambientar aqui Texas Tech. Vamos falar um pouquinho das disciplinas e como funciona, né? Bom, gente, como a gente está falando de um programa oficial, né, internacional americano, a gente usa as nomenclaturas, tá? E é usado lá nos Estados Unidos. Nós trabalharemos no 7º e 8º ano com o programa Middle School, que é o mesmo nome que se dá nesses anos lá nos Estados Unidos. E depois o Academic K-12 no 9º, 1º e 2º ano. Os demais pontos ali, gente, não vamos focar agora, vai ficar muita informação. Vamos focar no Middle e o Academic, né? Que é o que a gente vai falar um pouco aqui das disciplinas. Ou seja, como é que na prática, então, vai ser o dia a dia, né, no currículo aqui do Colégio Expressivo, né? Bom, no Middle, quer falar um pouquinho, né? Vamos juntos. Então, a gente vai ter disciplinas oficiais acontecendo dentro da escola a partir do 7º ano. Então, por exemplo, quando a gente está ali, a gente tem essa jornada que os alunos vão percorrer, né? Então, Digital Arts. Eles vão entender ali todo o conceito de o que é a arte no mundo, né? Como que hoje a arte se revela e como ela já foi. Então, eles vão ter contato, que é o que os alunos americanos e da Texas Tech pelo mundo têm, de hoje eu tenho uma arte que tem o meme, é uma revelação artística para nós. Vocês já viram aqueles memes que a gente tem até utilizado? Hoje a gente manda meme um para o outro. Então, eles vão entender como isso se dá, pela saturação da cor, como que eu faço para me comunicar melhor por meio da fotografia. Então, também tem uma aula com o olhar da fotografia, eles fazem toda uma questão de estudo de logo. Então, o que é um logo 3D, o que é um 2D, o porquê que o logo do Expressivo traz essas cores, o que o azul representa. Então, a gente tem essa disciplina. Quando a gente olha para Money Matters, a gente já tem um olhar ali de educação financeira, gestão financeira. Então, os alunos aprendem como que eu vou administrar o meu dinheiro, por que eu escolho uma instituição financeira. Eu escolho hoje, quando a gente... Não sei se vocês passam por isso, a gente aqui, né, que trabalha viajando, a gente gosta de acessar, às vezes, uma sala VIP. Né? Alguém aqui passa por essa situação e a gente pergunta, qual cartão você está usando? Ele dá acesso ao quê? Ele tem pontos? Ele troca por milhas? Então, eles começam a entender um pouco também desse conceito das instituições financeiras. Se eu vou investir, se tem um seguro sobre esse meu investimento. E outras situações também que eu gosto bastante, que os alunos começam a perceber num determinado jogo da Texas Tech o que eles precisam. Por exemplo, eu preciso trabalhar ou estudar numa cidade e eu tenho tanto para gastar. Então, se eu morar perto do local, eu vou gastar mais, porque está mais caro. Isso acontece muito em São Paulo, por exemplo. Mas eu, ao mesmo tempo, acordar mais cedo se eu morar longe. Então, quanto isso reflete na minha saúde? Então, tem atividades desse sentido também. E eu queria comentar só, Nádia, vocês vão perceber, gente, tanto no Middle quanto no acadêmico, vocês estão vendo que são disciplinas que, por exemplo, né, quando a gente falou de trazer disciplina oficial americana para o currículo aqui do Colégio Expressivo. Só que tem disciplinas que o aluno americano lá, gente, ele vai ter como, por exemplo, governo americano, US Government. Ele tem US History, a história americana. Não faria sentido, gente. A gente é bem conteudista aqui no Brasil, a gente tem o nosso Enem aqui, né? Então, não faria sentido a gente trazer esse tipo de disciplina aqui para a gente estudar aqui. As disciplinas que a gente traz são aquelas disciplinas que o americano e a educação internacional, e que nós aqui entendemos quando a gente está trazendo a internacionalização, estão preparando o aluno para a vida. Competências globais. Competências globais, né? Então, e a gente vai comentar um pouco, gente, também sobre as portas que se abrem para aquele aluno que quer estudar fora. De repente ele quer fazer uma universidade fora. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso também, mas eu queria só matricular bem com vocês aqui, gente, que a proposta é a gente trazer a internacionalização aqui para o currículo,
do colégio expressivo sem que o aluno precise estudar, fazer um curso fora, enfim, né? Porque de repente você pode pensar, não, mas a minha ideia nem é que meu filho ou eu como aluno, né, vai estudar fora, e não é essa, e também somente essa a proposta, gente, é a gente trazer aqui o inglês como meio, ou seja, por isso que a gente falou antes, né? Nós construímos a base da língua inglesa e agora a gente vai para a próxima etapa, que é eu estudar disciplinas internacionais, me preparando para a minha vida, para o mercado de trabalho, né? Para a minha vida acadêmica, depois quando eu estiver na universidade. Então vocês vão perceber que todas as disciplinas têm isso em comum. A gente não está focando nada que seja específico só da educação americana, porque o Money Matters, por exemplo, né, Nadia? A gente está falando aqui, gente, o sistema financeiro americano, ele é o sistema hoje financeiro internacional, não é? Por exemplo, um exemplo, só que vem na cabeça, né? Eu fui, depois de muitos anos já mais velho, eu fui descobrir o que era o Swift Code. O Swift, a transação Swift. Não é? Hoje, se você vai mandar, eu tenho um fornecedor que ele fica na Índia, na China. Se eu vou mandar, eu como empresa, eu vou mandar um valor para esse fornecedor, você vai perceber que primeiro esse valor vai para os Estados Unidos, depois ele vai para o país que eu quero enviar esta remessa. Isso é o SWIFT, né? Quando nós tivemos, por exemplo, vamos estender um pouquinho o exemplo, mas quando, por exemplo, até mesmo a guerra na Ucrânia, vejam como a gente expande isso, porque a gente vê hoje no mundo, né? Logo no início, quando o Putin começa ali a invasão e tal, na época o presidente Biden, ele, como sanção, ele cortou o SWIFT do Putin, esse sistema de transação, para dificultar a vida dele nesse comércio global, porque o mundo hoje é todo conectado e global, né, gente? Enfim, então só um exemplo que tem no material, por exemplo, mas só para dar uma dimensão de quanto a gente está expandindo, né, a visão, né, de mundo, né? Exatamente, e tudo isso, como o Matheus falou, porque se eu já tenho a base do inglês, é muito, muito melhor eu começar a pensar dentro de um contexto, não de uma estrutura apenas gramatical, né? Então, é claro que a gente vai enriquecer o vocabulário do aluno, vocês vão perceber as atividades, eles vão ter que utilizar a parte gramatical, e por isso a gente fala que a escola já precisa ter dado esse passo na questão da aquisição da língua. E por fim da jornada do Middle School, eles vão para Investigando Carreiras, a qual eles vão trabalhar ali o autoconhecimento, entender as carreiras que tem no mundo, e tudo isso por meio de uma gamificação, a qual eles precisam colonizar um outro planeta que é Marte, e aí eles vão ser recrutadores, eles vão fazer o processo seletivo. Então aqui só para vocês... Opa, era o plano de graduação, né? São, qual a disciplina são no 6º, no 7º e no 8º ano. E aqui, né, de um pouquinho das unidades, né, são trabalhadas ao longo do ano, né? Que a Nath comentou antes sobre o Digital Art and Design, né? Resgata desde a história da arte até design gráfico, né? Algo totalmente atual, né? Aqui um pouquinho de exemplo das atividades. Ali a gente não vai se aprofundar tanto por tempo do tempo de vocês, mas só para vocês verem quando está lá, shape. Então, eles vão aprender forma, vocabulários ali, em que eles vão utilizar não só dentro da disciplina que eles estão estudando e fazendo o curso, mas da vida deles. E ali são outras habilidades da língua inglesa, a qual eles precisam também fazer parte. Então, não é só trabalhado, mas tá, estou me afastando de outras, do que falavam que era importante para a aquisição de língua. Não, ele trabalha isso também, só que dentro do contexto da língua. E aqui esse jogo que eu comentei para vocês, que eles precisam pensar se eu vou morar longe, isso vai atrapalhar minha saúde, quanto eu vou gastar, então é um tipo de atividade. E ao lado, ali ó, sono, exercício, relaxamento, e ao lado, a gente vai comentar um pouco mais, é uma rubrica. Porque se ele vai fazer uma atividade, e essa atividade vai ser corrigida pelos professores do Texas, eles vão saber o que é esperado deles. Rubrica é uma avaliação, uma ferramenta de avaliação, em que é muito utilizado em vários países do mundo, não só nos Estados Unidos. Então, é um contato que os alunos passam a ter com avaliações internacionais. Então, a gente escuta muito falar de outras avaliações, Cambridge, TOEFL, e todas essas eles têm esses critérios de rubrica. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o sistema de avaliação. Jogo, ele é muito parecido com o The Sims. Alguém já jogou? Vocês conhecem? Entregando idade aqui, hein, Matheus? Ele é antigo, né? Mas ele aqui é uma administração pessoal. Ou seja, é uma gamificação aqui, é um jogo. Acho que não tem ninguém que não goste, né?
Mas claro, aliado à educação aqui com o contexto do Money Matters, né? E o aqui, acadêmico? gente, estamos falando do acadêmico, né? Onde a gente já está ali no nono, no primeiro e no segundo ano. Então, o nono dos anos finais e já pega o ensino médio no primeiro e no segundo ano. Quais são as disciplinas? O Public Speaking, Creative Writing e Entrepreneurship, empreendedorismo. Tá? Quer falar um pouquinho? Podemos, então, iniciar pelo curso do nono ano, que é o Public Speaking. Eu acredito que se eu perguntasse para alguém para vir falar aqui em público, isso daria um pouquinho de nervoso, vocês concordam? Falar aqui, se eu falasse assim, vem falar um pouquinho sobre a sua vida. A gente, dentro da escola, embora a gente tenha muitos projetos que a gente fale sobre, vai apresentar o projeto, sempre dá aquele frio na barriga. Porque a gente não tem um momento de pensar sobre isso. E será que tem uma técnica para falar melhor? Hoje a gente vê no Instagram várias formas de comunicação. Para falar melhor, se comunique assim. Lá nos Estados Unidos é muito comum eles terem aula de public speaking. Afinal, o discurso, ele faz você... Se eu tenho um discurso mais apelativo, eu vou pedir para minha mãe para eu sair. Eu faço da mesma forma que eu vou pedir para o meu pai ou para o meu amigo. Eu mudo, né? E é isso, depende da audiência. Eu tinha uma coisa, eu sei coisas que até hoje, com mais de 30 anos, tem coisa que eu sei que eu tenho que falar com meu pai. E tem coisas que eu sei que eu tenho que ir primeiro para minha mãe. Então, e a forma que eu falo com cada um. Isso é alinhar o discurso, que faz parte do que eles começam a perceber dentro da disciplina do Public Speaking. Então, a minha audiência, com quem eu estou falando, vai determinar muito da forma que eu falo. E será que a leitura corporal, ou seja, a postura corporal, interfere na fala? Né? Eu comunico melhor se eu mexo muito as mãos ou se eu ando? Isso também tem uma forma. Tanto que tem uma unidade em que eles vão analisar discursos de várias pessoas do mundo sem áudio, apenas vendo a comunicação corporal. O corpo fala muito, né? Tanto que quando a gente está nervoso, tem gente que balança muito, tem gente que treme, tem gente que anda para frente, tem gente que anda para trás, ou fala muito com as mãos, né? O professor tem muita mania de falar com as mãos, de apontar. Eu sou professora, então eu tenho muito isso como referência. Então, isso também é olhado e trabalhado dentro da aula do Public Speaking, né? Então, isso é um pouco uma pincelada do que é trabalhado, essa parte. E o quanto que a educação americana, o americano entende que o Public Speaking ele é a base para todas as outras demais disciplinas. Porque você está preparando o aluno, e aqui você está preparado para um trabalho que ele vai apresentar na universidade, ou no trabalho dele depois. Aqui, gente, antes de começar, o pessoal da TV veio aqui fazer uma entrevista e eu falei em português, gente. E é normal, natural. Você até aquecer ali, você fica um pouquinho nervoso e tal. Aí eu pergunto pra vocês, se eu tivesse que falar inglês aqui, gente, como eu tive que falar um pouquinho aqui com a Carrie, na frente de todos vocês, a pressão aumenta. E às vezes, gente, você pode falar inglês, mas num momento de pressão, dá um branco, e é normal isso. Por isso a gente desenvolveu o aluno, por mais que ele tenha já a base do inglês, o Public Speaking ele vai além. Né? E eu queria compartilhar com vocês um caso bem recente, que foi emblemático para nós. Né? Tem uma escola parceira do Rio de Janeiro, né? E a professora, né, ela estava num evento nosso, ela compartilhou, acho que a Nádia e a Gilmar vão recordar, né? A gente tem que pegar a autorização da escola, da família e tudo, né? A gente gostaria de divulgar, mas ela trouxe no dia, né, um depoimento de uma aluna, gente, que ela é uma criança autista, e aquela aluna que ela entrava dentro de sala de aula, botava um capuz, assim, ficava lá, não queria interagir com os colegas e tal. E o quanto com as aulas de Public Speaking, né, o depoimento que ela deu, e o hiperfoco que ela tinha na língua inglesa, o quanto ajudou ela a ser uma liderança dentro da turma na língua inglesa, né? E ajudou ela muito a integrar com os demais colegas. E o que foi muito legal, é que eles mostraram para nós, né, um depoimento da menina, e ela foi a mediadora de uma simulação da ONU em inglês. Né? Então foi muito impactante. Né? Claro, a gente tem diversos cases assim, de alunos que realmente a desenvoltura, né, e como a Nádia falou, né, ele vai além da oratória, linguagem corporal, a postura, né, enfim, a gente até comenta um pouquinho das unidades que são trabalhadas, mas só comentando, né, gente, o quanto que quando a gente está aprendendo inglês, não sei se a maioria aqui, muitos de vocês levantaram aqui a mão, que entendem, se comunicam e tal, mas quando a gente está aprendendo inglês,
primeira coisa que a gente consegue não, mas até que eu consigo entender um pouquinho. Né? Alguém já passou por isso, gente? Quem não fala inglês, eu consigo entender. Ou às vezes você lê, você consegue fazer leitura, não de todas as palavras, você entende o contexto. O que geralmente é mais difícil quando eu estou aprendendo uma segunda língua ou uma terceira língua? É eu falar. Né? Então veja aqui, gente, que a gente vai além do ensino da língua inglesa. Né? Então a gente está construindo aqui a oratória, né, o poder de argumentação do aluno em inglês. Né? E aí também a sequência, né, que seria o creative writing. Aí nós vamos para escrita, que também é outra dificuldade que a gente tem quando a gente está aprendendo uma outra língua, né? Exatamente. Então, o primeiro curso, Public Speaking, quando a gente vai para a escrita criativa, a gente vai entender, isso é muito comum dentro dos Estados Unidos e também de outros países, porque o Matheus falou do Public Speaking. Acredito que vocês, às vezes, não têm todo o contexto de provas internacionais de admissão de universidades, mas em filme, eles sempre falam assim, eu tenho que preparar porque eu vou ter uma entrevista com a universidade. E por isso que o public speaking é tão importante. Da mesma forma que eles falam assim, eu preciso escrever a redação. Vocês já viram isso? Preciso escrever a redação para entrar na universidade. Lá são 6 redações que os alunos fazem da própria vida. Então, uma escrita diferente. Eu preciso ser criativo para falar da minha vida. A gente aqui no Brasil, a gente tem um sistema muito que chama credencial. Eu passo no Enem ou não passo. Nos Estados Unidos, a gente vai falar um pouco, brevemente mais à frente, ele é um processo holístico. E por isso, quando eu pratico a escrita criativa, eu aprendo que eu tenho outras formas de escrever. Então, eles fazem quadrinhos, eles vão entender ali outras formas de se expressar dentro da escrita, porque isso é muito comum lá fora. E ajuda também aqui, né? Afinal, a gente sabe a importância, tanto eu escutei de alunos do Public Speaking, porque a gente às vezes pensa sobre, na redação do Enem, eu já sei como eu vou fazer essa redação, só quando a gente vai pôr no papel falta linha, falta o que falta para eu conseguir fazer melhor esse discurso. Public Speaking e a escrita criativa ajudam muito isso, é um relato que a gente tem dos nossos alunos, e quando a gente vai para o empreendedorismo, é o final, né? Depois de eu trabalhar muito a oratória, depois de eu trabalhar muito a escrita criativa, como que eu faço para fechar uma competência global? Eu preciso entender quais são as minhas competências de empreendedor. O que eu tenho de profissões, o que eu posso ter ali, o que é esperado de mim hoje num mundo tão global. Bom, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, gente, das unidades, porque a gente já contextualizou bem, né? Mas vocês vão ficar bem familiarizados aí ao longo das disciplinas, um pouquinho do que é trabalhado, né? Por exemplo, Public Speaking, né? Introdução à retórica, influência da retórica, escuta e análise, estratégias de fala, construção de argumentos, ética e oratória e o projeto final ali de preparação e apresentação do discurso. Né? Um pouquinho aqui também do Creative Writing, as unidades que são trabalhadas. E aqui, gente, eu queria trazer também um grande diferencial aqui, algo que é muito bacana, né? Que é a metodologia Blended Learning. O que é o Blended Learning? É um sistema híbrido, né, do ensino. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? As aulas, elas serão dadas aqui no Colégio Expressivo pelo professor do Colégio Expressivo, certo? Porém, a gente tem os horários já previstos, semanais, onde os alunos, ao clicar no link, aqui passou rapidinho, gente, vou voltar ali, vocês viram que tem diversos profiles, perfis, os currículos de vários tutores, os professores da própria Universidade K-12. Reforçando, gente, a aula é dada aqui na escola. Aqui nós chamamos de office hours, que é um plantão de dúvidas, interações, dicas, feedbacks. É um intercâmbio ali que o aluno tem com o professor direto da Texas Tech K-12, né? Exatamente. Então, semanalmente, eles têm ali o contato com os professores nativos, professores universitários da Texas Tech. Bom, gente, como nós falamos, é um programa oficial americano, as avaliações, os exercícios, a correção do que é realizado em aula, quem dá esta nota através de rubrica, que é o que a Nádia comentou antes, e aqui já mostrando no slide, que fica mais claro ainda da gente entender, que o aluno ele vai se familiarizando já com
um sistema internacional de correção de avaliação, né? Onde ele é estruturado, a pontuação que o aluno recebe, ele sabe exatamente de conteúdo, de estrutura, os mecanismos utilizados em cada ponto que ele tirou em cada item. Então, o Rubrica é um sistema muito conhecido internacionalmente de avaliação e o aluno já vai se familiarizando com isso, né? Então, as avaliações, as notas, os feedbacks, eles são todos dados pelos tutores da Texas Tech. Por quê, gente? Porque ele é um programa oficial americano e a legislação exige que a correção seja feita por eles, através de as rubricas. Exatamente. Aqui é um exemplo de feedback que os alunos recebem na plataforma deles. E eles, vou comentar aqui com a minha tutora, porque no início do ano a gente tem um momento que a tutora entra com toda a turma se apresentando, né, contando como que é ela, o que vai ser do curso, e ali tem uma relação, então é uma aula inaugural, não só com os alunos, mas também com a professora. Depois tem um momento da professora com essa tutora, né, anteriormente, na verdade, e depois essa aula inaugural com os alunos. Então, desde o início do ano, eu sei que quem é a minha professora, e ela vem corrigindo as minhas avaliações e me dando esse feedback. Eu tenho uma dúvida, ou eu quero interagir. Você tem ali o plantão de dúvidas semanalmente. Tá, um pouquinho alto aqui. Pedir só se tem alguém para você. Será que tem alguém lá? Senão a gente pula esse slide, depois a gente... Ele tá lá? Baixou lá. Being part of the Texas Tech. Eu só joguei ali o vídeo. Aqui um pouquinho de depoimentos de alunos dessas escolas parceiras também, gente. Being part of the Texas Tech project was a great opportunity that our school granted us. We were able to improve not only as students, but also as communicators, being able to express ideas more clearly. We improved our listening and writing skills, and that's all thanks to our school in Texas Tech. So I think I speak for all my colleagues when I say I'm really grateful for this experience. Aqui, gente, foi uma implantação, uma inauguração que a gente fez com alguns alunos. Eu vou passar rapidinho também, só para que a partir ter uma disso, ideia também. várias portas de novas oportunidades serão abertas para todo mundo de um jeito um tanto inesperado e surpreendente. A recepção dos alunos, assim como em breve, Nádia deve comentar, porque tem a entrega dos kits, né? Então, é um momento de muita felicidade o aluno receber o kit Texas Tech. Vocês vão perceber que a Texas Tech, quando vocês escrevem Texas Tech, tem muita coisa. A Nádia e a Gil, que estiveram lá, a gente tem na Texas Tech desde mochila, né, até coleira de cachorro. Então a Texas Tech ela é uma comunidade e por isso que se fala família, né? Então os alunos, é uma forma que a gente tem aqui de trazer mais vocês para essa comunidade Texas Tech. Então tem uma entrega de kits, que é sempre uma festa, né? Então depois a gente mostra para vocês, a Nádia vai com certeza com o time mostrar isso fisicamente, quando vocês dão a entrada ao curso da Texas Tech, né? Tem as mochilas, o caderno, e outros mimos que a gente prepara para vocês. E um motivo de grande felicidade para os alunos e para nós também é a entrega da carteirinha. Então, vocês vão ter uma carteirinha física, que é a carteirinha da Texas Tech. Então, a gente fica muito feliz quando essa carteirinha chega e vocês têm ali concreto essa participação de vocês no nosso sistema americano. Ele é um student card, né? Ele é um card de um aluno americano, né? Lembra que eu comentei, ele está vinculado à TA, a Texas Education Agency, então ele é um card de um aluno vinculado à educação americana do Texas, tá? Então é um orgulho muito grande, né? Porque você recebeu um card desse, a gente tem alunos que comentam que conseguiram desconto, foram em alguma loja nos Estados Unidos, ou a Disney, enfim, né? Porque você está vinculado à educação, você é um aluno oficial americano, né? Vinculado à educação americana. E ao final, gente, da disciplina, vocês vejam como tudo a gente falou oficial, então o certificado vai ser diferente. Então, o aluno recebe um certificado, tá, de conclusão, com a pontuação que ele atingiu, né? Então, ao final de Public Speaking, ele tem um certificado oficial com créditos oficiais americanos. Tá? Então, ele é um programa de certificação. Então, o aluno ele concluiu a disciplina de Public Speaking, que é uma disciplina que um aluno americano faz lá nos Estados Unidos também. Certo? Quer falar um pouquinho de Summer Camp, né, gente?
É uma grande alegria dizer para vocês que todos os alunos do Expressivo agora, eles têm o direito, né, o direito de participar do Summer Camp. E o que é o Summer Camp, né? O Summer, né, que é o verão, que acontece em julho, é o momento em que a universidade abre as portas para os alunos K-12. E como o Matheus falou, esse K12 são os alunos da educação básica, que a gente chama no Brasil. Então, a gente tem o programa Summer Camp, em que os alunos podem passar 2 semanas, né, eles têm o direito de passar, tem o custo adicional da viagem, mas somente alunos da Texas Tech K-12 podem ir para a universidade. E aí, quando eles vão para a universidade, existe todo um programa preparado para eles de verão, em que é um programa para ajudar na orientação vocacional. Então, eles ficam 2 semanas dormindo na universidade, no dormitório. Depois eu vou mostrar, tenho foto do dormitório para vocês. Vocês podem dividir com aquele amigo. Eles vão viver aquela vida de filme, né, que a gente só consegue imaginar nesses filmes maravilhosos que a gente assiste. E frequentar a universidade e ter aula, por exemplo, tem um dia que eles vão ter aula lá no prédio da engenharia. Então, eles vão para lá e nesse ano, né, então vou trazer um exemplo de um ano que está fresquinho para mim, eles tiveram uma resolução de um crime para estudar e entender como que é trabalhar como engenheiro forense. Aí, no outro dia, eles vão para o prédio da economia. Aí, lá, eles vão entender os conceitos da bolsa, de toda essa hegemonia que a gente tem, e aí eles têm um bingo no final. Então, a gente sabe que vocês estão de férias, alunos. Por isso, são atividades interativas, para vocês sempre terem ali uma participação. Mas é importante porque é tão difícil, meio a tantas profissões, e profissões ainda que nem existem, né, que a gente fala tanto isso, você entender o que você gosta. Então, quando você tem ali a oportunidade de ter aula com os professores americanos, dentro de temas, né, e profissões, é uma oportunidade única que a gente gosta muito. E muitos alunos relatam, né, vai lá no outro dia no prédio da medicina veterinária. O agro também, né, de agricultura. E ter essa atividade. O agro é muito forte também no Texas, e principalmente com a Texas Tech. Então, eles têm cada dia uma aula no campus. E além das aulas, tem também toda a parte de diversão. Então, eles andam de kart. O Texas, ele gosta de ser tudo grandioso. Quando você procurar o Texas, então, o maior shopping dos Estados Unidos está no estado do Texas. A maior piscina de correnteza lenta está no Texas e está na Texas Tech. Então, depois a gente vai mostrar para vocês o centro recreativo que eles podem frequentar. Ele tem 22 mil metros quadrados. Então, tem paredes de escalada, tem essa piscina de correnteza lenta, tem milhões de outras piscinas, escorregadores. Mas bem seguro, tá, gente? Não é nada radical, exatamente, né? Afinal, ali conforme vão formando os grupos, a gente vai tendo o direito de levar ali pessoas da escola também, além da nossa equipe da Texas Tech, tanto Brasil quanto também da própria universidade que acompanha. E esse ano só, eu vou fazer um adendo que eu gosto muito, sou muito fã do programa da Texas Tech Summer Camp. Eles não só vão na cidade de Lubbock, mas eles também vão para San Antônio, que não sei se vocês depois dão uma bugada lá, o que é San Antônio, uma cidade lindíssima, considerada a Veneza texana, porque ela tem canais, tem rios, e aí tem passeios de barco, né? Então, é uma cidade muito importante, histórica, né? Que tem uma história linda com a questão da independência dos Estados Unidos. E também vão para Houston. E dentro desse dia que eles vão para Houston e ficam, dormem em Houston, eles também conhecem a NASA. Né? Então, tem atividade na NASA, eles têm passeio no shopping. Então, a gente sabe que é férias, mas a gente quer dar um conceito de atividades universitárias dentro da Texas Tech. Uma imersão, né, gente, a vida universitária. Aqui é um pouquinho das fotos, né? Este ano agora, em julho, a gente levou 48 alunos. Né? Então, tem um pouquinho das fotos aqui com o pessoal, né? Mas é algo muito, muito bacana, porque ele realmente é uma imersão na universidade, né? Vocês viram que a gente tem a disciplina de Investigating Careers, enfim, então é muito legal. E aproveitando também, gente, a gente tem diversos projetos, né, em paralelo acontecendo com a universidade. E como ela já falou, né, você aplicar hoje para ingressar na Universidade Americana, e aí não só a Texas Tech, né, até mesmo o aluno americano, tá, gente? Aqui a gente tem o nosso Enem, né, nosso vestibular aqui, mas nos Estados Unidos, o americano ele olha muito o que o aluno também faz fora da escola como atividade extracurriculares. Ele passa por uma entrevista, aí entra o public speaking.
Ele tem passo para uma redação, entra o Creative Writing, né? Vocês veem como tudo se conecta, né? É todo um processo de aplicação. Claro, o que difere a gente brasileiro ou de outra nacionalidade do americano? O americano, a língua nativa dele já é o inglês. A gente tem que fazer um teste de proficiência da língua inglesa. Aí tem um ponto importante, como o né? TOEFL. Cambridge não é aceito em nenhuma universidade americana. Então, dentro das universidades, quem não é dos Estados Unidos, mesmo se você for americano, se você não estudou no sistema americano, você tem que mostrar sua proficiência de qualquer país do mundo. Um francês, um italiano, ele também tem que fazer essa prova de proficiência. E nenhuma universidade americana aceita Cambridge. E às vezes é um susto para o pai. Nossa, mas não aceitam Cambridge, eles aceitam o TOEFL e outros também. E por que eu comento isso, gente? Porque, ou seja, não é muito simples o processo de aplicação para você ingressar na universidade, né? E o que é muito bacana que a gente está construindo junto com a Texas Tech, e de novo, gente, se você está pensando de repente que não é a minha ideia, o meu filho não vai estudar fora, não vai para os Estados Unidos, e está tudo certo, a gente está trazendo a internacionalização, né, para o currículo, para dar essa visão de mundo por tudo que falamos aqui nas disciplinas. Mas a gente tem... Exatamente. Mas a gente tem uma porta que se abre, né? Nós estamos... É um projeto que a gente está finalizando junto com a universidade. Porque, claro, a universidade, ela seria maravilhoso para ela que alguns alunos, né, nossos brasileiros, K-12, fossem estudar na própria universidade, né? Então a gente tem um projeto em andamento com eles, gente, de que alunos das nossas escolas parceiras poderem, num processo mais simplificado de aplicação, bem mais simplificado, passar um período, decidir fazer um curso e passar 6 meses na Texas Tech, com um valor bem acessível, bem mais acessível hoje do que um aluno que quer ingressar na universidade e vai ter que pagar, porque assim, gente, as universidades, a Texas Tech ela é pública nos Estados Unidos, mas elas são pagas. Todas as universidades elas são pagas. E aí tem a tuition, que eles chamam, que é o valor de um aluno americano, uma família pagadora de impostos texana, americana, e tem o valor daquele aluno que vem de outro país. O que a gente consegue é equalizar isso e a gente conseguir facilitar também financeiramente este valor para que a gente se aproxime ao que seria um valor de um aluno americano. Então seria um processo facilitado, né, de um aluno passar um período dentro da universidade e, claro, se ele quiser, de repente, assim como nós conhecemos muitos brasileiros lá na universidade, que, né, fazem a graduação toda lá, né, também tem essa possibilidade, né, devido à experiência que ele teve, e aí a gente apoiar ele também nesse processo de aplicação. Tá, gente? Eu sei que é bastante informação, né, mas comentar que tanto aqueles alunos que permanecerão no Brasil, vão fazer a vida aqui, aquele aluno que quer estudar um tempo lá fora, ou voltar para o Brasil, enfim, nós estamos abrindo as portas, preparando o aluno para o futuro. E o que é muito legal, gente, a Nádia comentou antes, né, de escolas como Mackenzie, de Brasília, de Colégio de São Paulo, uma escola do Norte, mas escolas internacionais, gente, a gente está internacionalizando o currículo, a gente não está tornando a escola internacional, a gente está internacionalizando o currículo. Mas por muito tempo, gente, ter acesso a esse tipo de disciplina, de conteúdo, ficou sempre mais ali no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, escolas que a gente está falando de mensalidades de mais de 10, 15 mil reais. Né? Então, o que a gente acha tão mágico, né? O que nos dá tanto orgulho é a gente conseguir trazer, né, uma disciplina oficial, internacional, acesso, né, a mais alunos e não ficar só na região ali, né, de São Paulo. Eu sou do Rio Grande do Sul, gente, então vocês têm notado meu sotaque, eu sou de Porto Alegre, sou colorado, a Nádia que me desculpa, a Nádia é gremista, que eu sei, sou do Rio Grande do Sul, já moro em São Paulo há um tempo, mas a gente vê que para nós no Sul, Norte, né, Nordeste, não, é pouco acesso, e mesmo em São Paulo, sempre ficou para um segmento muito pequeno, né, da população. Né? A gente sabe que não é a realidade, né, da maioria das famílias, dos alunos do nosso país. Né? Então, claro, como eu falei antes, né, não são todas as escolas que conseguem ter acesso por conta de estrutura, profissionais, né? Então o colégio expressivo, a própria
universidade, né, participou também na escolha, né, da escola aqui que a gente atuaria na região, né, então, enfim, gente, a gente se estendeu até um pouquinho mais que deveria, né, a gente se empolga um pouco falando aqui, sei que todos tiveram um dia extenso de bastante trabalho, mas a gente fica muito feliz com a presença de vocês, espero que tenham gostado, e a gente vive e respira isso aqui, e a gente sabe, gente, o quanto que isso vai impactar, eu posso dizer por experiência minha, né, de ter feito uma vivência tarde, eu não tive acesso, nem na minha escola, meu inglês era the books on the table, verb to be, eu não tive acesso ao inglês que os alunos do colégio expressivo têm, e depois de mais velho eu consegui expandir a minha visão de mundo, e o quanto isso fez diferença na minha vida, né? Então, a gente que respira dia e noite aqui os programas, o próximo passo da educação no Brasil, a gente está olhando muito, né, grandes empresas, grandes grupos aí, estão olhando que, né, o mundo cada vez mais globalizado e preparar esse aluno do futuro. O inglês, a gente sabe, a gente quer um diferencial no Brasil. Muito poucas pessoas falam inglês no Brasil ainda, mas agora no presente, ainda mais no futuro, com toda a tecnologia, inteligência artificial que nós estamos vivendo, o inglês ele precisa, gente, não tem mais como fugir, né? E aí o próximo passo é realmente você ter acesso a essa visão de mundo que vai fazer muita diferença na vida dos nossos filhos aqui. Né? Bom, gente, eu queria deixar para os alunos, né, como professora, dizer que é uma oportunidade única que o Colégio Expressivo está trazendo aqui na região. Aproveitem, né, esse contato com os professores da Texas Tech, esse currículo que está sendo trazido, que o Colégio Expressivo sempre na frente, que a gente sempre falou isso, o quanto a gente tem orgulho aqui do Colégio Expressivo, está oportunizando para vocês, então curtam bastante, sejam parte agora da nossa família Texas Tech, e aos pais também, sejam todos bem-vindos, né? Então, muito obrigada, queria agradecer ao Colégio Expressivo por continuar sendo ali uma escola de excelência. Queria só reforçar, pais, que a gente teve a oportunidade, como o Matheus falou, de estar lá em loco, né? E a gente ter a segurança de ver a credibilidade do programa. Quando a gente fala em oferecer, por exemplo, viagens de intercâmbio, e a gente tem contato com empresas X, Y, Z, às vezes a gente não tem a segurança de que local que os alunos vão ficar, como que vai ser, alojamento é separado, masculino, feminino, como que funciona. E a gente teve a oportunidade, né, eu estive em maio, a gente foi maturando essa ideia, depois agora no início de setembro novamente. Então a gente teve a oportunidade de estar lá, de conhecer a universidade, de conhecer os dirigentes, de conhecer os alojamentos em que os alunos ficam. E isso assim, nos deu muita segurança, saber que realmente a gente está trazendo uma empresa muito credibilizada no cenário internacional. E antes de finalizar, eu sei que algo que deve estar, né, pairando aí na mente de vocês é a questão dos valores. Então, realmente, assim, trazer um programa do peso que é o Texas Tech, ele é diferente de um programa bilíngue, como o Matheus falou. Então, ele vai ter um custo, mas queria dar a boa notícia para vocês e por isso que a gente demorou, né, Matheus? A gente foi conversando e foi negociando, e contrato vai, contrato vem. E a instituição, né, o Colégio Expressivo, através da UNOESC, né, com esse suporte que a universidade nos dá, a gente vai conseguir absorver 48% do valor. Então, a gente só vai passar para as famílias 52%. Isso em conversa com o professor Theo, né, a gente foi colocando para ele a importância e querendo, né, mais uma vez, o Colégio Expressivo ser protagonista desse programa em toda a região oeste, sabendo de tudo que foi falado nessa noite, as portas que vão se abrir, tanto para aquele aluno que pretende fazer intercâmbio, quanto aquele aluno que não vai fazer intercâmbio, mas que é uma formação na língua inglesa. E assim, o professor Theo entendeu a importância do programa e por essa razão, o Colégio Expressivo, juntamente com o UNESC, vai absorver 48% do valor. E a gente só vai repassar para as famílias 52%. E pensando na transparência,
a gente vai encaminhar para vocês, pais, nos próximos dias, os valores do material didático do ângulo, tá? Porque o ângulo também teve um reajuste, né? Que eles passam diretamente para a escola. Então, a gente vai passar separado para vocês terem clareza dos valores para o ano que vem, tá? O valor do sistema ângulo e separado o valor do Texas Tech, tá? Para que vocês tenham possibilidade de avaliar esses valores e a gente vai especificar bem certinho o valor que foi passado para vocês e o valor que o Colégio Expressivo absorveu. Mas eu posso dizer para vocês de antemão que se vocês pensarem no valor total, ele é um valor considerável, não é um valor baixo, né? Ele é um valor que talvez impacte, né, no orçamento de vocês. Mas se vocês pensarem no valor mensal, posso assegurar vocês, assim, ó, com muita tranquilidade, ele é um valor que é muito mais da metade do que vocês pagariam de um curso de idiomas, tá? Só no valor de mensalidade, fora o material que vocês gastam no curso de idiomas. Então, ele é muito acessível, tá? Se você ter uma ideia, ele vai ficar em torno de 120, para alguns segmentos ficou 120 e para alguns segmentos ficou 140. Então, se vocês pensarem, o valor que vocês pagariam para um curso de idiomas, você paga muito mais. E além do leque de opções, né, que o Matheus e a Nádia falaram muito bem nessa noite, que é passar a ser um aluno com carteirinha, né, americana, as portas de intercâmbio. Então, isso nem se fala, né? Então, é isso, gente, tá? Nós vamos, antes de finalizar... dizer o que o Marco também tem aqui para o Mimo Texas Tech. Obrigado, gente. Tchau, tchau.